Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de domingo, que tem como tema incoerência entre fé e prática. Então vamos entender um pouco mais sobre esse tema. Estou aqui com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Novamente. Tudo bom? Graças a Deus, pudemos aproveitar essa oportunidade, né, de estar presente falando de uma coisa que é tão importante e benéfica para nós e para quem está acompanhando a gente. E com o Marcos também. Tudo bom? Tema difícil pra caramba dessa semana, né? Difícil, muito difícil, mas necessário, né? A gente tem que falar, porque a gente tem esse mito de que a igreja, enfim, tem que ser perfeita e não peca, enfim, as pessoas olham pra gente com uma cobrança e é normal acharem isso justamente porque a gente está tentando refletir Jesus, né? Mas, infelizmente, a gente ainda é refém do pecado, a gente ainda, enfim, é incoerente às vezes, então a gente precisa fugir disso, né? Como a Bíblia fala, né? Pra gente fugir do mal. Então, vamos lá. Só antes, preciso te falar para você se inscrever no nosso canal, ligar o sininho para não perder nada. Se inscreve também no nosso Instagram, segue a gente lá, @adventista_caixambi, beleza? E a gente começa, a lição fala sobre que o Novo Testamento, né? Que ao longo da história, vários teólogos, pastores estudaram o Novo Testamento para poder entender como é que a igreja poderia funcionar e como é que a gente poderia ter uma referência de igreja. Só que, ao longo do tempo, as pessoas meio que perderam de vista a questão de que pessoas são problemáticas. E a igreja é feita de pessoas, né? Então, olhando para o Novo Testamento, a gente tem a ideia de como que a igreja pode ser, mas a gente também pode entender como que a igreja não pode ser. Tipo assim, nossa referência do que não seguir. E existe um pouco disso na igreja de Corinto. A gente pode ver o pecado deles e entender como é que a gente pode fazer para, enfim, não cometer os mesmos erros, né? Porque várias coisas do que aparece lá acaba aparecendo hoje para a gente também, né? Então, enfim, a lição vai trazer uma situação bem difícil que aconteceu na igreja de Corinto, que foi uma questão de incesto, né? Um filho ficou com a mulher do seu próprio pai, ficou com a sua madrasta, né? Enfim, teve relações sexuais com ela. E esse problema é tratado pela igreja de Corinto de uma forma curiosa. A igreja não repudia, na verdade, ela aceita e se orgulha desse pecado, né? E aí a lição vai trazer essa questão. A gente estava conversando aqui antes, né, se preparando. Eu acho que é uma coisa importante da gente tentar visualizar que essa lição de domingo, ela traz uma conversa sobre tolerância. Até que ponto a gente pode tolerar e até que ponto a gente não pode tolerar, né? A tolerância, ela certamente é uma coisa boa, né? Se Deus não tivesse tolerância para os pecados da gente, a gente não estaria aqui agora. Por outro lado, a igreja de Corinto, ela estava tolerando um pecado que Paulo fala que nem os gentios praticavam, né? Era uma coisa que era vergonhosa até para quem era fora da igreja. Então, o nome da fé cristã, o caminho que era chamado, né, estava em jogo ali também. Até que ponto que essa tolerância ela não passa a ser um problema? Exato. E aí a igreja, ela acaba sendo... Como é que eu posso falar essa palavra? Oi? Conivente com o pecado de uma pessoa que, enfim, é um pecado público, né? E aí, quando esse pecado se torna público, se você apoia aquele pecado e se orgulha daquele pecado, você influencia outros irmãos a também pecarem da mesma forma, né? Sim. E como o Marcos falou, era um pecado que era considerado ruim até para fora da igreja. Então, imagina como é que a igreja não estava sendo vista, né? Hoje em dia, a gente também olha para o incesto da mesma forma, né? Tipo, uma coisa estranha. Acho que não é normal para ninguém, nem para dentro da igreja, nem para fora. Naquela época também era assim. Então, Paulo, ele acha isso muito esquisito, porque para além da pessoa ter pecado, que ele já, enfim, corrige essa pessoa, mas ele também corrige a igreja, tipo, gente, vocês precisam disciplinar de alguma forma, né? Porque é uma questão interna da igreja e os irmãos precisam se ajudar. Às vezes a disciplina, você chamar a atenção de alguém por alguma questão que ela está fazendo, vai salvar ela, né? Porque às vezes a pessoa está ali cometendo pecado e, enfim, não está se dando conta, precisa de alguém que corrija. A igreja não estava fazendo seu papel, né? Não estava fazendo seu papel de salvar. Então, é uma chamada de atenção que Paulo faz que eu acho que serve muito para a gente hoje também. Entrando nesse ponto de igreja, né, a gente lembra que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, de que serve o sal se não salga e a luz se não ilumina, né? E, realmente, a gente até pode pensar na briga que Davi teve com o filho, e o filho também, né, colocou Davi para fora, ele também
teve ali relações com as concubinas de Davi. Então, assim, a gente vê que o ser humano ele é problemático em qualquer era, né? Hoje ele é, antigamente ele era. A gente é extremamente corrupto por natureza, né? O que tem de bom na gente é o Espírito Santo que está trazendo a evidência para fora, mas naturalmente a gente é corruptível, a gente é inclinado ao erro. E eu acho que o grande ponto, né, que a gente é cobrado pela sociedade, também Paulo complementa aqui no capítulo 5, é que a sociedade ela espera da gente uma virtude muito acima da moralidade humana, né, da ética humana. Por quê? Porque o nosso ponto de referência é Cristo. Então, a gente tem um ponto de referência muito alto. E aí a gente acaba caindo nesse perigo de sermos ou não, né, incoerentes com essa fé. Por quê? Porque a coerência da nossa fé é sermos semelhantes a Cristo. Tudo que foge à semelhança de Cristo é incoerência. Só que para você manter uma coerência com isso, é difícil. Aí entra o caso da tolerância que o Marquinhos falou. A tolerância em si, ela é um atributo da misericórdia, né? A misericórdia ali, ela permite certas coisas que estão no nível aceitáveis, mas passou disso é intolerável. E aí, quando a gente tolera o intolerável e deixa de tolerar o tolerável, como assim? Paulo, aqui, só lendo aqui o que Paulo fala, ele fala que já em carta ele escreveu para as pessoas daquela igreja não se associar com os impuros. Só que aí depois ele explica. Ele não está dizendo as pessoas que pecam, mas são do mundo, mas as pessoas que dizem que são de dentro se denominam irmãos e praticam as coisas esperadas de fora. Então... Exato. E aí, inclusive, em 1 Coríntios 5, no verso 12, diz assim: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem os malfeitores de perto de vocês, né? Então, Paulo vai trazer aqui palavras duras, mas que são necessárias, de tipo assim, a galera de dentro é para julgar sim. E aí esse julgamento só não pode ser carregado, né, dessas questões humanas, mas pode falar. Uma coisa que eu pessoalmente eu acho muito importante da gente ter sempre em mente é que quando ele fala julgar, ele está falando de discernir o certo do errado. Ele não está falando de condenar. Uhum. Né? Ele vai falar mais à frente sobre entregar a pessoa a Satanás para que a carne seja destruída e o espírito seja salvo. Então, a ideia não é condenar. Né? Quando a gente vê uma pessoa praticando uma coisa publicamente errada, uma coisa absurda como um caso de um incesto, não é uma condenação, é julgar o que deve ser feito. Não é você julgar para condenar a pessoa, né? Uhum. De grosso modo, né, a gente podia trazer hoje. Qual é a serventia de um alarme de incêndio se ele não toca quando está pegando fogo? A gente vai deixar o fogo ampliar e queimar tudo? Ou será que a gente vai avisar que aquilo é um erro e dar a oportunidade da pessoa perceber? Porque assim, Paulo está falando de uma questão que na época do Antigo Testamento, né? Se fosse lá no livro de Deuteronômio, como vai chegar a citar no livro de Deuteronômio 22, era para aquelas pessoas serem apedrejadas. Paulo não fala para ninguém ser apedrejado, né? Então a gente não está falando de um julgamento que leva para condenação. Ele está falando de um julgamento de discernir o que deve ser feito. Exato. Isso é importante para sei lá, alguém está ouvindo e já tem muita gente que tem esse senso de justiça muito forte, né? Uhum. Fala, não, isso é injusto, e pum, se sente no direito de julgar, de condenar o irmão. Não é assim também. E isso é legal para a gente saber dosar até onde a gente pode ir, né? Porque o julgar, como o Marquinhos falou, ele é lícito e é justo, né? Que é a gente admoestar com amor, né? Falar ali o que está errado, o que não está, é nosso dever, né? Conversar entre irmãos, mas não de querer cumprir sentença, nem de dar uma sentença em si. É que essa função não é nossa, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente acaba julgando as pessoas sem esse tato, a gente pode afastá-las muito mais, e aí entra em contradição com esse sentido de julgar que o Marcos falou, né? Que é justamente de salvar. Então a gente precisa ter esse tato, né? A igreja de Corinto, a gente não sabe muito bem por que ela foi tão tolerante, né, com esse pecado, mas existem algumas hipóteses, né? Uma das hipóteses é que ele era praticado talvez por um membro rico, e aí a galera meio que
fechava os olhos para não, enfim, não perder os benefícios que essa pessoa trazia para a igreja, ou então por acreditarem que todas as coisas são lícitas, e aí é um conselho de Paulo, mas que a gente precisa ter muito, muito cuidado para entender isso, porque ele fala que nem todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então, tipo, provar de tudo e retém o que é bom, né? A gente não pode achar que a gente, como igreja hoje, né? A gente vê muitas denominações pregando isso, falando, não, vem... enfim, você pode fazer o que você quiser, você pode pecar contra Deus, mas Deus sempre vai estar ali para te ajudar, enfim, Deus sempre vai te aceitar do jeito que você tá. Óbvio que Deus, ele é uma pessoa tolerante, como o Marcos já falou aqui, ele vai aceitar as pessoas, por mais que elas sejam pecadoras, tanto que todo mundo aqui é. Mas, óbvio que a gente precisa passar por um processo de santificação. E aí pra gente ser santo? Não, a gente não vai conseguir chegar nesse momento aqui na Terra. Mas a gente todo dia se esforça para isso, né? Então a gente precisa provar as coisas e entender que existem todas as coisas que a gente pode fazer, mas que eu não vou fazer todas essas coisas porque eu amo a Deus e eu vou seguir as regras que Ele me pede para seguir, né? Então, existe uma questão que a gente precisa ter cuidado para poder saber exatamente o que a gente precisa seguir e o que a gente não precisa seguir. E não achar que a gente pode fazer qualquer coisa... achando que não vai ter consequências, achando que, enfim, Deus vai concordar com tudo que a gente fizer, porque não é isso, né? Ele é um pai que está ali para repreender. E às vezes a igreja também precisa fazer esse papel de pai, pode falar. É muito bonito o que você falou e eu acho que tem completo sentido na palavra, porque o cerne é esse. O preço que ele pagou para tirar a gente do pecado e limpar dessas manchas do pecado foi muito alto. Então imagina que o seu pai, sua mãe, pessoa que te ama, pagou um preço muito alto para te dar um banho. Você estava toda suja de lama, você não estava apresentável. E eles pagaram um preço muito alto para te dar um banho, para te colocar uma roupa muito bonita, para te deixar como uma princesa, que de fato você é por identidade, você é filha do rei. Então, agora você imagina que após ele ter pago esse preço, você toda limpa, toda enfeitada, toda adornada, toda prontinha, decidiu por vontade própria voltar para a lama. E aí os seus pais repetem o processo de te limpar e você volta para a lama e te limpar. Então isso entra um pouquinho em contradição. Será que de fato eu amo? Será que eu de fato reconheço? Será que eu valorizo esse esforço dele? Então eu acho que é muito importante a gente ver que esse caminho de santificação não é o caminho da perfeição, mas é o caminho do reconhecimento pelo grande preço que foi pago e do amor de reciprocidade, né? A gente não ama ele porque o amor é natural a nós, a gente ama ele porque ele amou a gente primeiro. Então... assim, tem um verso da Bíblia que eu não lembro exatamente o livro, que fala, sede santos porque eu sou santo. Sim. Então, assim, Deus chama a gente a uma perfeição, sim. A Bíblia convida a gente a ser perfeito. Sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. A Bíblia convida a gente à perfeição. Porque a gente está sempre nos dois polos, né? A gente tem que ser perfeito, então vamos jogar pedra nos outros. Ou então, ninguém vai ser perfeito aqui mesmo, então vamos desistir da perfeição. Não é nenhum nem outro. Assim, quando a gente é criança, a gente tenta ser adulto, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. E essa metáfora é a ideia de que você vai caminhar até a perfeição na intenção de alcançar a perfeição, né? Se você cair, você levanta. Se você cair, você levanta. Mas se você assumir a ideia de que você não vai conseguir atingir a perfeição, aí você nem tenta. É um esforço diário, né? Mas que um dia a gente vai conseguir, né? Ser santo completamente. E aí esse dia, enfim, vai chegar. E eu creio que em breve. E aí a gente tem uma última pergunta aqui na lição que diz assim: quais práticas claramente condenadas nas Escrituras corremos o risco de tolerar em nome do amor e da aceitação? E aí é uma pergunta um pouco difícil, mas o que vocês acham? Assim, tem coisas que a gente corre o risco de acabar passando assim batido dentro da igreja hoje? Eu acho que duas coisas para se pensar aqui. A primeira a gente tinha conversado. A segunda eu vou falar primeiro. É que é o seguinte, talvez essa seja uma pergunta bem pessoal. Porque o que é que eu tenho aceitado na minha vida que eu não deveria estar aceitando? Em nome do amor, em nome da aceitação, talvez na minha família, né? Porque olhar para o pecado dos outros é muito mais fácil que olhar para os próprios. E a segunda coisa, que na verdade foi a primeira, é que a gente tinha conversado aqui, né? Não sei se vocês concordaram 100%, mas
intolerância não é um antônimo perfeito dessa tolerância. Porque essa tolerância aqui é uma tolerância errada. Eles estavam, como Paulo fala, que eles estavam até se vangloriando do pecado em nome dessa tolerância. Tolerar é uma coisa boa, mas não quando aquilo se torna conivência com o pecado, né? Então, a intolerância, ela não é a resposta perfeita. Então não tem mais que ser tolerante? Pronto, abriu as portas para a intolerância religiosa, vamos tacar pedra. E até onde chega isso, né? Essa é a questão que veio à minha mente com essa lição de domingo. A intolerância não é a resposta perfeita como conserto dessa tolerância errada. Mas mantendo também essa questão viva que o Marcos trouxe, eu acho que sempre que a gente é deparado com uma pergunta difícil, a gente sempre pensa no terceiro, né? A gente nunca conjuga na primeira pessoa, o eu. Então, o que o Marquinhos falou me despertou aqui um insight. Quais práticas claramente condenadas nas Escrituras corremos o risco de tolerar em nome do amor e da aceitação? A começar por mim. Todas as vezes que eu tento negociar com Deus, é uma forma de conformá-lo à minha vontade, né? De reinterpretar a pessoa que Deus é e aquilo que ele deixou explícito nas Escrituras, porque tem coisas que são implícitas e tem coisas que são explícitas. Então, aqui no próprio livro de Coríntios, Paulo, ele pontua esses pecados que nós não devemos compactuar, né? E o amor e a aceitação é pela pessoa, não pelo pecado. Porque se Deus, que é infinito em amor, em um dia que essa pessoa não aceitar, se livrar de seu pecado e seguir adiante sem ele, Deus, infelizmente, o fogo consumidor de Deus vai consumir o pecado que está nele. Mas ele está tão agarrado com o pecado que ele, infelizmente, vai ser consumido junto. Mas, a começar por mim, todas essas vezes que eu tento negociar com Deus. Agora, quando eu olho para o semelhante, eu aponto para a Bíblia, né? Porque eu não tenho moral e nem direito de falar, olha, você não pode fazer determinada coisa, porque o meu telhado é de vidro. Né? Eu também cometo pecados. E assim, muitas das vezes são aqueles pecados que a gente nem projeta, simplesmente sai. Aí a gente volta para a lição de ontem. Porque essa prática, essa convivência com o nosso meio externo vai condicionando na gente. A gente é pecador nato. E isso, infelizmente, a gente tem. Mas, graças a Deus, nós temos a oportunidade de nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, e de sair dessa incoerência de fé e prática. Amém. E eu acho que um risco também que a gente tem é de literalmente achar que a gente está certo em tudo, né? Sim. Às vezes a gente acha que, enfim, eu também sou assim, de tipo assim, não, eu acredito que isso aqui é dessa forma, e aí eu paro de ouvir ao Espírito Santo. E ele tá falando, né? E ele fala aos nossos corações e a gente sabe que fala. E aí, tipo, esse parar de ouvir o Espírito Santo, ele é considerado na Bíblia um pecado imperdoável, não porque, enfim, você não tem mais chance de retornar a Cristo, mas porque você, a partir do momento que você não escuta mais a voz dele, você não quer mais retornar a Cristo. Então, tipo, você acha que você é autossuficiente sozinho e você para literalmente de ouvir os conselhos dele, de ouvir as advertências, você se afasta de Deus por conta própria. Então, eu acho que esse é um risco também que a gente tem como igreja e que a gente precisa trabalhar todos os dias para poder vencer. Uma última coisa para eu terminar aqui a minha parte. Uma coisa que eu percebo que o inimigo ele tenta fazer muito, que ele já fez, né, no mundo, é redefinir o que significa o amor. E o livro de Coríntios, ele é o livro do amor. 1 Coríntios 13, se você quiser saber o que é amor, 1 Coríntios 13 define o que é amor. Amor não é paixão. Amor começa pela paciência. Antes de qualquer coisa, o amor começa pela paciência. Então, assim, a gente vive uma geração, uma época que diz que qualquer coisa é amor, né? Qualquer coisa se chama amor hoje em dia. E aí, o que a gente tem feito em nome do amor, né? Como que uma tolerância em nome do amor seria uma coisa que um cristão condenaria? Não uma coisa complicada? Aí a gente volta para o perigo da gente reconceitualizar aquilo que já tem um conceito definido pela palavra. Redefinir o que é o amor. Uhum. Assim, a gente precisa de uma definição de amor que seja bíblica. Sim. Porque senão a gente vai pegar
qualquer amor aí do mundo, chamar de amor, e aí pronto. Aí nasce todo tipo de pecado em nome do amor. Exato. Essa lição foi crucial para entender muito sobre o que a gente pode, o que a gente não pode seguir, né, como cristãos, e como lidar, né, com essas questões dentro da igreja, como a gente alinhar, né, a nossa prática e o que a gente acredita, porque, enfim, né, se as coisas se distinguem, a gente não consegue passar uma mensagem efetiva para quem está de fora, né, quem está olhando para a gente com expectativa de ver Jesus, e a gente precisa refletir esse Jesus para essas pessoas. Então vamos fazer uma oração para a gente concluir? Daniel, você pode orar para a gente? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos entre irmãos. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de quem escuta essa lição. Pedimos que o Senhor, Pai, derrame o Teu Divino Espírito Santo, a começar por nós, para que possamos, Pai, brilhar a Tua luz, manter coerência, Senhor Deus, entre a nossa fé e a prática e resplandecer, Pai, a Tua luz. Sabemos que o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus, e queremos apresentar a Ti ao mundo, mas não por imposição, mas por semelhança, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor nos permita sermos semelhantes a Ti e que essa semelhança transpareça o Teu amor e a Tua vontade embutida nesse amor, porque se Te amamos, seguimos, Senhor Deus, a Tua vontade, guardamos os Teus mandamentos e todas estas coisas são deleitosas a nós, como disse Paulo, Pai. Então pedimos que o Senhor nos complete naquilo que nos falta e que o Teu Espírito Santo nos impulsione, Senhor Deus, para sermos mais de acordo com a Tua santa e boa vontade, porque sabemos que é o melhor para nós. Pedimos que o Senhor esteja conosco no dia de hoje, dá-nos um dia abençoado e proveitoso ao Teu lado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Último recado, se inscreve no nosso canal, liga o sininho para não perder nada, segue a gente também no Instagram, @adventista_caixambi. E é isso, até amanhã. Tchau, tchau.